o que nós necessitamos, meu Deus, nesta noite. Fala conosco, meu Deus. Espírito Santo de Deus, use o teu servo, Senhor, nesta noite. Vem, Espírito de Deus, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, meu Deus. Fala com o homem, com a mulher, com o jovem, com a criança, Senhor. Precisamos, meu Deus, da tua palavra, Senhor. Abençoa o teu servo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Prazer estar com vocês Deus! aqui, que honra Oh, Espírito Santo! estar com os irmãos nessa noite aqui, porque grandes as nossas lutas, como o nome mesmo diz, mas nós estamos alegres porque estamos na casa do Senhor. A Senhora me diz que me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que durante os nossos dias, a semana, como ela mesma contou aqui, a gente passa por batalhas, por aflições. Às vezes o inimigo usa de pessoas, até mesmo próximas de nós, para nos atingir. Mas nós temos que entender o poder do Deus a que nós servimos. Aleluia. E não importa quais sejam as dificuldades que você esteja passando, nessa noite, Deus vai escrever uma nova história para você. Eu creio. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, no capítulo 1, porque eu sei que Deus vai falar poderosamente. Na verdade, Deus já tem falado desde o início desse culto, porque eu tenho sido invadido por uma presença. E essa noite, através dos louvores que foram ministrados aqui, eu senti uma presença. A presença do Senhor nessa casa. Fernanda, ainda que você diga, eu não vou mais à casa do Senhor, o Senhor diz, não é tempo de parar. Ainda há esperança. Quando o Jó escreve essa palavra aqui, para a árvore cortada ainda há esperança, Deus manda te dizer, ainda há esperança. Nessa noite desce um rio de água viva sobre você e vai novamente fazer brotar. Porque você pensa que você está morta, mas Deus disse que não, que para a árvore cortada, ao cheiro das águas, voltará a brotar e vai dar frutos. Dessas mãos sairão muitos frutos. Então não pare, não é hora de parar. E essa palavra é para você nessa noite. Aleluia. Quando a Fernanda me enviou o convite para ministrar aqui, eu comecei a escrever uma palavra que estava no meu coração. Só que às vezes a gente tem que entender que não é o que a gente quer falar, é o que Deus tem para falar com cada um de nós. Porque antes que essa palavra seja ministrada para vocês nessa noite, primeiro tem que ser para mim a palavra ministrada. E eu fiz o esboço. Peguei o meu telefone, abri o bloco de notas, comecei a escrever uma palavra que estava no meu coração. E quando eu terminei de escrever, Deus mudou toda a palavra. Hoje eu queria falar sobre a força que há na juventude. E essa juventude eu estou dizendo sobre idade, porque todos nós somos jovens. Hoje é um culto de jovem, eu estou vendo a casa do Pai cheia de jovens aqui. Glória a Deus. Todos nós. Não há idade para Deus. Não há idade para Deus te usar para fazer milagres. Não há idade para Deus te usar para fazer a obra no teu serviço, na tua casa. Não há idade para que você manifeste a presença de Deus. Não há idade para que Deus faça um milagre na tua vida. A prova é que Abraão, quantos anos Abraão já estava quando ele teve o filho Isaac? Aleluia! Então às vezes a gente pensa que nós somos velhos demais para alguns aqui, ou ainda imaturos. Mas é assim que Deus faz, Ele pega aquele que não sabe de nada, aquele que não tem nada, para confundir aqueles que acham que sabem. Deus usa as coisas loucas deste mundo. E quem sabe você pensa, eu sou louco deste mundo porque eu não tenho conhecimento da palavra de Deus. Eu não sinto que eu sou um pregador ou um missionário. Não importa, meu querido. Quando Deus quer usar, Ele vai te usar dessa maneira que você é, humilde, simples. É isso que importa para Deus. Porque para Deus não é o tanto de conhecimento, de ciência, de história, de geologia que você tem. O que importa para Deus é o coração sincero, é o coração rendido. Aleluia! Quantos homens e heróis da palavra de Deus não tinham o conhecimento das Escrituras? Não eram homens conhecidos na sociedade a qual eles viviam, mas Deus resgatou estes homens, tirou muitas das vezes por detrás das malhadas, como foi com Davi. Aleluia! Fez com Moisés. E Deus usou poderosamente esses homens para fazerem obras extraordinárias. Glória a Deus. Porque esses homens estavam dispostos e disponíveis. Deus só quer de vocês aqui a disponibilidade de ser usados. Aleluia!
E nessa noite Deus vai falar com cada um aqui. Porque Deus, da hora que eu entrei, tem falado no meu coração que essa noite é uma noite de restauração. Oh, glória! Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Eu queria falar sobre força, mas Deus falou, não, hoje é noite de restauração. Gênesis capítulo 1, versículo 26, é um versículo curto, mas tem uma palavra profética poderosa nesse versículo. E desde que Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração, Deus tem falado comigo. Há 3 dias assim, tem queimado essa palavra no meu coração. Glória! E diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, aleluia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é uma palavra profética para nós essa noite. Às vezes, nós olhamos para o nosso interior, olhamos no espelho a imagem que estamos refletindo, e às vezes não gostamos do que nós estamos vendo. A gente olha para tudo que nós somos e não nos agradamos daquilo que nós estamos vendo. Só que nós temos que olhar para a luz das Escrituras e entender quem nós somos de fato. Porque muitas das vezes nós mesmos denegrimos a imagem da pessoa de Cristo em nós. Porque nós não somos feitos à imagem e semelhança de uma coisa qualquer. Nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus poderoso, de um Deus extraordinário. Glória a Deus! E quando Deus criou o homem, quando Deus fez aqui Adão e depois a Eva, o propósito da criação do homem foi para manifestar a presença de Deus aqui nessa terra. Quando Deus criou Adão, o propósito maior, além de todas as coisas que ele tinha como funções, de dar nome a animais, foi manifestar a presença do Senhor naquele lugar, naquele jardim, na terra. Então eu e você fomos formados para manifestar a glória de Deus. E quando nós manifestamos essa glória, o lugar se modifica, o lugar é atingido por uma presença, histórias são transformadas. Quando você manifesta a presença do Senhor, o ambiente que você está não pode ficar da mesma forma. Porque você está manifestando a presença de um ser extraordinário. Então nós temos um molde, nós temos um padrão que é Cristo. Nós fomos formados no princípio para refletir essa imagem. Só que por conta do pecado, essa imagem foi deturpada, foi modificada, foi perdida, ela foi destruída. Mas Deus quer restaurar essa imagem em nós. E Ele começou através da morte de Cristo. Porque ainda que o primeiro Adão falhou, destruiu a imagem, a semelhança que ele tinha de Deus nele, mas o segundo Adão, que é Cristo, veio para devolver a imagem e a semelhança de Deus em nós. Glória a Deus! E quando ele veio, não é somente para trazer de volta a capacidade do homem manifestar a presença, mas o homem sentiu quão amado ele é pelo Pai. Porque nós perdemos, no decorrer da história da humanidade, o quão amado nós éramos por Deus. O homem perdeu isso. Porque ele começou a viver através de suas vontades, pelos seus próprios propósitos. Esqueceu de quem ele era e do porquê que ele havia sido formado. Então, quando Adão caminhava com Deus, ainda estava na presença do Senhor, ele vivia coisas extraordinárias com Deus. Quando você continua lendo o capítulo de Gênesis, você vai para o capítulo 3, e lá no verso 8, você vai ver que Adão ele caminhava com Deus todos os dias. Deus vinha ter um relacionamento com Adão todos os dias. A palavra diz que na virada do dia, Deus vinha ter relacionamento com Adão. E aí, por conta do pecado que veio e destruiu não somente a imagem de Adão, a imagem do homem, de ser imagem e semelhança de Deus, mas também veio para destruir o relacionamento, não tem mais isso. Aí Deus chega no Éden, cadê Adão? Cadê o amigo de Deus? Ele está escondido porque ele pecou. Então às vezes nós, por conta de uma queda, de uma falha, temos a tendência de fugir da presença do Senhor. E o engraçado é que o homem foge da presença, o homem foge do lugar de relacionamento, mas Deus não foge. Porque quem fugiu foi Adão, do lugar onde ele tinha relacionamento com Deus, mas Deus continuou no lugar. Aleluia! Porque naquele dia, Adão pecou, fugiu, mas Deus continuou indo de novo para Adão.
E é isso que nós temos que lembrar, que Deus nunca vai fugir de nós, que Deus nunca vai nos lançar fora. Ainda que a gente tenha um coração rendido, Ele sempre vai estar no lugar de relacionamento, no lugar onde nós estabelecemos uma conexão com Ele. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Deus te chamou para viver propósito com Ele. Deus te chamou para viver coisas extraordinárias com Ele. Eu creio, gente. Que se você caminhar com Ele, você vai vivenciar coisas que até o dia de hoje você nunca vivenciou. Você vai experimentar de milagres que você jamais experimentou. Aleluia. Você vai viver experiências que você jamais experimentou. A prova é que enquanto o povo de Israel estava lá no Egito sendo escravizado, e nesse tempo eles estavam distantes de Deus, não havia manifestação da presença de Deus naquele lugar. Porque Deus não queria? Não, porque eles não estavam buscando mais a presença. Havia perdido o fio da meada. Eles tinham rejeitado o Senhor. Então não havia mais manifestação. Só que o que é extraordinário é que quando Deus arranca aquele povo daquele lugar de escravidão, quando Deus tira o povo de Israel do Egito e leva para o deserto, que muitos podem pensar que é um lugar seco, que não tem nada para nos ensinar, ou não tem fruto algum, mas é o contrário, Ele nos leva ao deserto para ensinar o seu amor. Então no deserto também tem lugar de descanso, lugar de frutos, lugar de oásis para nós. Mas é no deserto onde Deus mais se manifesta depois de 400 anos distante daquele povo. Então quando o povo de Israel começa novamente a se reconectar com Deus através de Moisés naquele lugar, quando Deus tira eles do Egito e leva para o deserto, começa a aparecer de novo uma manifestação que eles não haviam mais experimentado. Eles começam a observar milagres acontecendo no meio deles, sinais. Durante o dia a palavra diz que tinha uma nuvem que ficava constantemente cobrindo aquele povo. Glória a Deus. E aí vinha a noite, aquele frio do deserto, que aparecia para eles uma coluna de fogo. Olha a manifestação do Senhor no meio daquele povo, porque eles tinham aceitado de novamente ter um convite de relacionamento. E às vezes a gente rejeita esse convite do relacionamento com Deus. Quantos de nós Deus tem chamado no nosso quarto, na nossa casa, para ter um momento de intimidade com Ele, porque Ele quer manifestar a presença dEle na nossa casa, na nossa vida. E a gente tem rejeitado o convite do Senhor. A gente tem rejeitado o relacionamento com o Pai. Eu sei que Ele é Deus, mas Ele também é Pai. Ele é o teu Deus, mas Ele também é o teu Pai. Você precisa se agarrar nisso, porque o Pai, Ele deseja ouvir dos seus filhos não somente as suas necessidades, as suas petições, mas aquilo que os filhos estão sentindo. Eu creio que muitos aqui já são pais e mães. E quantos de vocês não se alegram quando o filho senta à mesa, aconteceu isso, isso e isso? Esse momento você se alegra porque você vê o seu filho querendo ter um relacionamento com você. Então se você, sendo um homem falho, pecador, se alegra quando o teu filho deseja ter relacionamento com você, ter intimidade contigo, imagina Deus. Então hoje nós precisamos lembrar que Deus está disposto a nos receber todos os dias, a nos abraçar todos os dias, a nos acolher novamente em seus braços, a nos ensinar do seu amor. Ele é um Pai que nunca vai nos rejeitar. Ele é um Deus que jamais vai rejeitar um filho, está disposto a se relacionar com Ele, porque os que vieram até mim, de modo nenhum lançarei fora. Então é querer nosso, é um desejar nosso. Deus não pode fazer nada na minha vida, na tua vida, sem que a gente deseje, que a gente queira. Todas as vezes que você vai ver Deus operando milagres, que Jesus fazendo coisas extraordinárias, Ele sempre perguntou o que você precisa, o que você quer, o que você deseja. Porque precisa que você declare para o Pai qual é a nossa necessidade. Deus é gentil, diferente do nosso inimigo de Satanás, que vem, mete o pé na porta, que arrebenta tudo, que destrói tudo. Deus, Ele vem e Ele bate a porta porque Ele quer que a gente abra para Ele entrar. Ele mesmo diz em Apocalipse capítulo 13: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu vou entrar e cear com Ele. Então Deus é um Deus de relacionamento, sim, mas é um Deus que espera que você abra a porta do teu coração para Ele. Você tem pedido, Pai, me restaura.
Deus, abençoa minha vida, Pai, restaura a minha história, Senhor, faz isso e isso na minha vida. Só que você não tem aberto a porta. Quem sabe Deus já está batendo, ó, atentos. Quem sabe Deus já está falando ao teu ouvido. Eu estou aqui, eu estou disposto. Mas é você que não tem dado ouvidos à voz do Senhor. É você que não tem prestado atenção o bater a porta. Porque Deus jamais parou de trabalhar. Aleluia. Deus jamais parou de operar milagres. Deus jamais parou de ouvir o clamor do seu povo. Então, se você nessa noite espera de Deus restauração para a tua vida, a palavra para você é: abra o teu coração. Aleluia. Abra a porta do teu coração para que Deus mude a tua história. Porque enquanto você estiver com o teu coração fechado, Ele não pode fazer nada. Porque Deus é gentil. Então, quanto mais distante você estiver desse lugar de presença, mais deturpada a tua imagem de Deus vai ficar. Quanto mais distante da presença do Senhor, menos dele você vai carregar. Então não adianta nada você querer manifestar a presença do Senhor, você querer que as tuas mãos operem milagres, independente de onde você esteja, sendo que você está tão distante de Deus. Os grandes heróis da fé só operaram milagres, foram meios de milagres, porque eles não fizeram milagres por eles. Eles fizeram porque o Senhor, através da vida deles, operou. Mas eles foram canais de bênçãos, de milagres, de restauração, de avivamento, porque eles abriram o coração e desejaram relacionamento com o Pai. Isso não depende de idade. Porque alguns podem pensar: eu sou louco demais, então deixa eu amadurecer para ter relacionamento demais. Mentira! Se você começar a estudar a história de Samuel na palavra do Senhor, o profeta Samuel, um dos grandes mestres da teologia da Bíblia, você vai ver que ele era menino quando Deus começou a usar Samuel. E Samuel, ele não estava num lugar totalmente santo, totalmente apropriado para ele manifestar a presença. Porque a gente pensa, tem essa mentalidade errônea, que o ambiente tem que estar preparado para que eu manifeste a glória do Senhor. Isso é maravilhoso, porque, por exemplo, hoje aqui esse ambiente está preparado. Eu não sei se você sentiu a presença, mas eu senti da minha presença. E quando houve os louvores aqui, a glória desceu. Deus usou poderosamente os irmãos aqui no louvor. Não é à toa que a palavra diz que o Senhor habita em meus louvores. Mas nós não podemos depender do solo estar preparado para que eu manifeste a glória. Porque não foi assim com Samuel. A palavra diz que Samuel era jovem, e no ambiente que ele morava, que ele vivia, tinha Eli e os seus filhos. Eli já estava corrompido, era um sacerdote corrompido. Ele via todos os erros que os filhos dele faziam e tampava os olhos. Porque às vezes, gente, olha, presta atenção uma coisa aqui, a gente tem tampado os nossos olhos dos erros ou pelos erros daqueles que estão à nossa volta, que estão cometendo, achando que não é problema nosso. Não é problema meu, não. Pela palavra do Senhor, Ele nos ensina que é sim, nós precisamos transformar a mentalidade, não somente nossa, mas de todos aqueles que estão à nossa volta. Porque Jesus, enquanto Ele caminhava com os seus discípulos, não somente os discípulos, mas todos aqueles que estavam à volta de Jesus foram transformados. Porque se você está andando com pessoas e essas pessoas não estão sendo transformadas, há um problema, nelas não em você. Você foi chamado para fazer a diferença. A palavra diz que você é o quê? Sal da terra e luz do mundo. Jesus. Então, se você está andando com pessoas e essas pessoas não estão sendo mudadas e elas estão te mudando, que é pior ainda, há um problema aí. Então Samuel caminhava com pessoas deturpadas, pessoas corrompidas, pessoas pecaminosas. Os filhos de Eli eram podres. A palavra relata que eles cometiam coisas abomináveis na sociedade. E o pior, as próprias pessoas da sociedade que não eram cristãs, que não serviam aquele Deus, denunciava os erros dos filhos de Eli para Eli. E Eli tampava os olhos. E Samuel, vendo tudo aquilo, estando naquele ambiente corrompido, aquele ambiente sujo, Samuel não se deixou ser corrompido. E a primeira coisa que Deus quer nos ensinar é: independente do ambiente que você esteja, corrompido ou não, você precisa permanecer em santidade.
Aleluia. Você precisa permanecer com o teu coração puro. Você precisa permanecer à imagem e semelhança desse Deus. Glória a Deus. Porque no momento que Ele precisar te usar, você esteja preparado. Para que no momento que Ele dizer, Daniele, Daiane, Rafael, você esteja preparado para dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque foi assim com Samuel. Então não há desculpa para nós dizermos, não, é o ambiente que está me contaminando. Eu estou assim porque o ambiente não me favorece. Eu estou assim porque essa terra não é fértil. Não, meu querido, não é a terra que tem que ser fértil, é você que tem que ser fértil. Porque você não está fixado na terra. A palavra diz que você é um ramo fixado na videira verdadeira. Você não é a videira, você é um ramo da videira. Mas você tem que dar frutos. Você precisa frutificar. Frutificar na tua escola, frutificar na tua casa, frutificar no teu trabalho. Você precisa trazer almas para o reino. A palavra só diz, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Esse ide não é apenas para os evangelistas, não é apenas para os pastores, para a igreja, é para todos nós. Todos nós temos essa necessidade, essa ordenança do Senhor Jesus, de pregar a palavra, de frutificar e de manifestar a presença dele. Porque nós somos chamados para sermos imagem e semelhança do Senhor. Só que há momentos da nossa vida que o nosso inimigo, que o diabo, ele vem para destruir essa imagem nossa. E para algumas pessoas, infelizmente, ele consegue fazer isso. Porque ele é mestre nisso. Ele tem a capacidade de mudar histórias para melhor, não para pior. Porque ele é a própria personificação do mal. Então, nele, você não vai encontrar nada de bom. Se você começar a ler o livro de Ezequiel, no capítulo 28, você vai ver que Ezequiel ele descreve por que ele é o que ele é, por que Satanás é Satanás. Porque foi dele que surgiu a iniquidade, foi dele que surgiu o pecado, foi dele que surgiu a inveja, foi dele que surgiu toda a maldade que há neste mundo. Foi de Satanás. E Satanás estava num ambiente que cheio da presença. Satanás, a palavra diz, escreve ele como um querubim ungido. O mais forte nessa palavra é que, quando você estuda um pouco de angelologia, das histórias dos anjos, você vai ver que ele é o único descrito na palavra de Deus como um querubim ungido, que guardava a presença de Deus. Então ele estava o quê? Constantemente próximo da presença. Ele estava constantemente perto daquilo que era mais glorioso, que de mais glorioso lá no universo, que é a presença do Senhor. E mesmo assim, ele se corrompeu. Porque o problema não estava no local e nem na pessoa ao lado dele. O problema estava em Satanás. Aleluia. E aí, Ezequiel diz que foi encontrado nele o quê? Iniquidade. Porque desejou ser maior que Deus, ser igual ao Senhor, habitar num lugar maior do que o Senhor. E por conta disso, Deus o expulsou do céu. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, ainda que nós aqui, nessa terra, sejamos usados para curar, para libertar, para restaurar, a glória do Senhor, não é nossa. O nosso dever é nos humilharmos todos os dias, cada vez mais. É saber que nós somos pó e barro, para que constantemente, fazendo isso, Ele nos use cada vez mais. Para que todos os dias a gente reconheça que é nele que nós precisamos habitar e que sem Ele nós não somos nada. Então, enquanto eu e você estivermos nesse lugar, nesse pensamento de que nós precisamos constantemente nos alimentar dessa presença, viver constantemente próximo do Senhor, mais carregados da presença dele nós vamos estar. A ponto de não ser necessário que você abra a nossa boca para manifestar a presença dele. Porque a gente pensa que só falando do Senhor que a gente vai alcançar outras pessoas. Mas o maior testemunho que nós podemos dar a Deus é através da nossa imagem na sociedade. As pessoas precisam olhar para você, para mim, e ver a glória do Senhor.
Independente qual seja a nossa fala, a nossa imagem precisa refletir a imagem do Senhor. Glória a Deus. Porque no princípio foi para esse propósito que Deus nos formou. Para sermos imagem conforme a semelhança dele. E como é que eu faço isso, Jackson? Habitando no lugar da presença. E andando com a presença. Me relacionando com a presença. Me relacionando com o papai. Agarrado na mão do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que Moisés, quando foi chamado para subir o Monte Sinai, ele subiu como um homem comum. O rosto dele era o rosto dele. Resplandecia o que? A imagem de Moisés. E aí Moisés sobe no Monte Sinai e fica lá 40 dias na presença do Senhor. E quando Moisés desce do Monte Sinai, quando ele chega no meio do povo de Israel, tem algo diferente em Moisés. Jesus. Será que Moisés vestiu uma roupa nova? Será que o perfume de Moisés era diferente do povo? Será que ele estava usando um sapato importado? Será que Moisés estava usando uma roupa cara? Será que Moisés estava bem penteado? Não. Sabe o que chamou a atenção do povo de Israel olhando para Moisés? A presença que Moisés manifestava na sua face. Tudo isso porque Moisés entrou na presença. Moisés desejou estar na presença. Moisés aceitou o convite por andar com a presença. Moisés não dizia nada, mas o rosto de Moisés resplandecia essa presença. Glória a Deus. Nós não precisamos, muitas das vezes, não abrir a nossa boca para falar nada, para fazer a obra do Senhor, para manifestar a presença, para ser canal de glória aqui na terra. Satanás vem muitas das vezes na nossa vida e desturpa essa imagem, destrói a imagem de Cristo em nós, por conta de um pecado, por conta de uma falha, por conta muitas das vezes do sentimento guardado de ódio, rancor no coração. E isso vai nos afastando da presença, nos afastando da presença. E aí nós não conseguimos mais manifestar a presença em nós. Quem sabe você está neste lugar agora, de um distanciamento da presença do Senhor, aonde você não sente, não vê, não consegue manifestar mais. E você pode pensar que é o fim para você, mas Deus diz: ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E foi assim em um capítulo da minha história, para você entender do porquê que quanto mais distante de Deus, ou não conhecendo essa presença, mais deturpada é a nossa imagem, mais destruída é a nossa imagem. E aí Satanás pode operar da maneira que ele quer em nós. Tome cuidado se você está distante da presença. Tome cuidado se você não tem buscado a presença como você buscava no início. Tome cuidado se o teu coração não queima mais como queimava no primeiro amor. Tome cuidado se o teu coração não arde mais pelo encontro com o teu noivo, que é Jesus. Aleluia! Tome cuidado, porque o diabo pode estar distorcendo a tua imagem. O diabo pode estar apagando a semelhança que você tem de Jesus em você. Mas Deus quer restaurar essa imagem nessa noite. E para quem não me conhece, eu sou o missionário Jackson. Eu moro aqui em São Paulo há 10 anos, não sou daqui. Eu nasci, cresci, vivia na minha juventude, na minha adolescência, na Bahia. Eu sou filho de agricultores. Eu nasci no interior da minha cidade, que chama Iguaí, é uma roça. Então, eu não tive contato com Deus, eu não conhecia Deus. Eu nem sabia da existência de Deus. Eu sou de uma família católica, mas que não frequentava a igreja, uma família que não tinha relacionamento com Deus, que nem conhecia a palavra. Então eu não tinha conhecimento da pessoa do Senhor. E aí, meus irmãos, eu não tive muito vivência com os meus pais. Desde muito novo eu morei fora da minha casa, porque onde eu morava, como era muita roça, não tinha escola. Então eu tive que ir morar na cidade com a minha irmã mais velha, que ela morava na cidade. Então, nos meus 4, 5 anos eu mudei para a cidade. Fiquei com a minha irmã até os meus 7 para 8 anos, porque eu tinha que estudar. Não tem como a gente ficar sem estudo. E aí eu me mudei para a roça, voltei para o interior, a gente chama de roça, mas é o interior da cidade, 8 anos de idade. E eu sempre fui apaixonado por estudar, eu sempre gostei de estudar, era fanático por estudos.
Eu amava ler livros, desde os meus 8 anos de idade. E nesse tempo que eu mudei para a roça, já tinha uma escola próxima da minha casa. Então eu ia estudar na parte da manhã, e quando chegava tarde, eu voltava para a escola. Eu cheguei para a minha professora e falei assim, a senhora poderia me dar reforço escolar? 8 anos de idade. Era claro, pode vir na minha casa todos os dias que eu te aplico o reforço. Então durante a manhã, até o almoço, eu estava estudando na escola, ia para minha casa, almoçava e voltava para a escola, porque ela morava na escola. Mas na Bahia é comum o professor habitar em uma casa colada na escola. Então eu vinha novamente para a escola para estudar. Porque a minha família, gente, era muito pobre. A minha família era pobre. E a minha mãe era a família mais pobre da minha família. Então, eu não era pobre, era miserável. Então eu vi no estudo, na educação, uma porta para eu sair daquela miséria, para ser um meio para minha família sair daquela miséria. Então, o tempo que eu tinha do meu dia era estudando. Eu tinha coleção de livros, eu tinha uma biblioteca no meu quarto, desde os 8 anos de idade. Eu amava estudar. Só que Deus já tinha uma história escrita para a minha vida. Eu não sabia dessa história. Deus já tinha um propósito na minha vida. Como cada um de vocês tem um propósito. Cada um de nós temos um propósito em Deus. Deus não nos chamou para vagarmos de maneira qualquer, ou para termos uma vida fútil aqui na terra. Vivermos, nascermos, crescemos e morremos aqui e pronto, não. Nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus aqui, todos nós. Então mesmo que eu não tinha conhecimento disso, Deus já tinha conhecimento. Ele havia me informado para isso. E o diabo, ele sabia disso. O diabo já tinha visto a marca de Deus em mim, como ele vê em nós. Nós somos carimbados pelo sangue de Jesus. Quando o diabo olha para nós, ele vê uma marca, a marca de Cristo em nós. Por isso que constantemente ele nos ataca, ele nos persegue, ele tenta nos arrancar da presença, porque é uma marca em nós, que é a marca da promessa. Então, ainda que eu não tinha conhecimento dessa marca em mim, ainda que eu não tinha conhecimento do meu chamado, do meu propósito, o diabo sabia disso. Então o que ele queria fazer era destruir o propósito de Deus em mim. Como? Destruindo a minha identidade, destruindo a minha vida, tentando acabar com a minha vida para que assim não tivesse propósito de Deus em mim. Porque se não tem vida, não tem propósito. Então uma das maneiras que ele encontrou foi da seguinte maneira: eu ia toda tarde para estudar, na escola, na casa da minha professora. Só que infelizmente, um desses dias que eu fui para a casa da minha professora, ela não estava. Isso com 8 anos de idade. Quem estava na casa dela? O irmão dela. E Satanás, usando daquele homem, ele abusou sexualmente da minha vida. Ele abusou sexualmente de mim. E aí começa a parte mais obscura, triste da minha história. Começou a partir desse momento, com 8 anos de idade. E quando eu saí daquele ato, eu me senti sujo, imundo. Me senti um nada. E a partir daquele momento, Satanás começou a dizer para mim que eu era culpado daquilo que eu tinha vivenciado com 8 anos de idade. Ele começou a dizer que o abuso sexual era culpa minha. E aí, pela minha vida, minha família viver naquela miséria, ele começou a dizer também que a culpa da miséria da minha casa era minha. E isso foi prolongando, dos meus 8 para os meus 9, até os meus 10 anos. E com 10 anos de idade, meu pai foi embora de casa. Só morávamos eu, a minha mãe, meu pai e mais 2 irmãos meus. Então, por 10 anos de idade, eu já tinha iniciado uma depressão por conta do abuso sexual, por conta desse trauma que eu tinha passado. E aí veio mais um trauma, porque se há também um projeto de Satanás na nossa vida, é destruir a família, que é projeto de Deus. E aí ele vem e destrói a família. Ele separa o meu pai e a minha mãe com 10 anos de idade. Então, a única pessoa que eu tinha um pouco de imagem de ser uma esperança de segurança na minha vida, eu me vi perdendo, que era o meu pai. O meu pai era um pai ausente. Aqueles pais de interior que não dão amor para os filhos, que não dão carinho para os filhos, que acham que é só dar comida e roupa que é o suficiente. Isso é o básico. O que importa para o filho é o carinho que o pai tem que dar para ele. O pai tem que demonstrar para o filho amor, ensinar para o filho que ele é amado, que ele tem alguém a quem ele se apegar para ser segurança na vida dele, mas eu não tive isso. Então, o pouco que eu tinha de pai na minha vida, eu me vi
perdendo, com 10 anos de idade. E é aí que Satanás, ele duplica ainda mais os ataques na minha vida. E aí, ele começou não somente a falar para mim que eu era culpado do abuso sexual, culpado da miséria da minha casa, culpado da separação dos meus pais. Ele começou a aparecer, se manifestar para mim. Ele se materializava para mim, aparecia como pessoa para mim, diante de mim. E falava, ó, você é culpado do abuso sexual, você é culpado da miséria da tua casa, você é culpado da separação dos teus pais. E por conta da separação, minha mãe iniciou uma depressão. Ele falava, você é culpado da depressão da sua mãe. E aí ele dizia para mim assim, mas eu tenho uma solução para tudo isso. Eu tenho um escape, eu tenho uma solução para que você resolva tudo isso de uma vez. A miséria, a separação dos teus pais, a depressão da tua mãe, a enfermidade que assola ela. Se você tirar a tua vida, olha o que ele dizia, eu vou trazer a riqueza para a tua casa. Eu vou trazer de volta o teu pai. Eu vou restituir a saúde da tua mãe. Porque ninguém te ama. Ninguém quer você por perto. Você não serve para nada. Você é um inútil aqui. Só que ainda que minha mãe ela fosse depressiva, ainda que minha mãe fosse doente, mas tem uma coisa que minha mãe sempre foi. E aqui é importante que você, que é mãe nessa noite, entenda isso. Aprenda a dizer para o teu filho que você o ama, que ele é importante para você, que ele pode confiar em você. Porque o diabo ele usava de uma frase que para mim foi o diferencial. Ele dizia, ninguém te ama. Só que naquele momento eu lembrava da minha mãe dizendo, filho, eu te amo, filho, eu te amo. Ainda que ela não conseguisse me dar roupas, a melhor comida, ou enfim, mas ela dizia para mim todos os dias, filho, eu te amo, filho, eu te amo. Então quando o diabo ele falava para mim que ninguém me amava, eu lembrava da minha mãe dizendo, filho, eu te amo. Então eu falava, não, tem algo errado aí. Só que, meus irmãos, Satanás, ele não descansa. Ele não para. Não pense você que ele desiste a primeira vez. E aí, passei os meus 10, os meus 11, até os meus 12 anos passando por essa perseguição espiritual. Essas afrontas, essas intimidações, todos os dias o diabo vinha e falava, olha, você é culpado. Você é culpado do abuso, culpado da depressão da sua mãe, da separação dos teus pais, da miséria da tua casa, mas eu tenho uma solução, eu tenho uma solução. E aí eu comecei a acreditar, comecei a crer que aquilo era de fato verdade. E ele falava, se mata. Se você se matar, eu vou curar a tua mãe. Se você se matar, eu vou trazer de volta o teu pai para casa. Se você se matar, a miséria vai sumir da tua família. E aí eu comecei a acreditar nessas falácias. Eu falei, então será que eu sou o problema? Então eu preciso tirar minha vida. E aí nesse tempo a minha mãe começou, com 12 anos de idade, ela começou a tomar medicações por conta da depressão. Ela começou a ser medicada. E aí todas as tardes ela dormia por conta do remédio, ser forte. E aí eu esperava ela dormir, eu começava a planejar na minha cabeça. Olha, assim que ela dormir, eu vou pegar uma corda no celeiro, vou procurar uma árvore no fundo da minha casa, porque eu morava em um sítio, é um pomar, tinha várias árvores. Então eu comecei a procurar, olha que satânico o diabo estava fazendo na minha vida. Eu comecei a procurar uma árvore para me suicidar. Eu comecei a acreditar nas mentiras do diabo, porque ele não vem para dar vida. A palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. É só isso que ele sabe fazer. Só que infelizmente muitas pessoas caem nessa mentira e tiram as suas vidas. E aí eu encontrei a árvore, esperei minha mãe dormir, peguei a corda, subi nessa árvore, amarrava a corda na árvore, preparei a forca, coloquei no meu pescoço. E neste momento, gente, o diabo ele corria em volta das outras árvores, era um cafezal, tinha uns pés de café, ele ficava correndo assim ó, em volta dos pés de café e falava, pula, 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 a tua família vai ser restaurada, a tua mãe vai ser curada, pula. Ele comemorava, ele pulava como uma criança que está no parquinho, sabe? Ele ficava pulando, pula, pula. É isso. Aí eu colocava a forca no pescoço e ele falava, gritava para mim assim, ninguém te ama. E aí neste momento, Deus, sem eu saber, já trazia a lembrança, a frase da minha mãe, filho, eu te amo, filho, eu te amo. E aquilo me confortava, mesmo que fosse por alguns segundos. Eu tirava aquela forca do pescoço e começava a chorar e descia daquela árvore. E naquele momento voltava tudo de novo.
aquela opressão maligna, aquela opressão satânica na minha mente para eu me suicidar. Aí eu ia para casa, estava na cama, e aquela fala do diabo na minha cabeça: você precisa tirar a tua vida, porque quando você fazer isso, eu vou fazer a tua mãe ser curada, o teu pai voltar para casa e a tua família parar de ser miserável. E aí, meus irmãos, eu tentei isso por 2, por 3 vezes. E na terceira vez eu estava tão convencido daquilo que o diabo falava sobre mim, da imagem que ele transmitia para mim de quem eu era. Não conhecia ainda a imagem a qual eu tinha sido formado. Eu estava acreditando na imagem que o diabo contava sobre mim. E muitas pessoas têm acreditado na imagem que o diabo tem escrito, dito sobre elas. Tem caído nessa mentira. Mas Deus quer restaurar a tua imagem, para que você entenda que de fato Ele te formou para um propósito, Ele te formou para a manifestação da glória dele. Só que eu não sabia disso. E aí, pela terceira vez, meus irmãos, eu estava tão convencido. Naquele momento eu já não precisava mais em nada. E aí eu coloquei a forca no meu pescoço. Aí eu lembro que quando eu fui saltar daquele galho de árvore, quando eu pensei em me lançar, e é aqui que a minha história com Deus começa. Sem que ninguém apresentasse Deus para mim, porque Deus não precisa de ninguém para se apresentar a nenhum dos seus filhos. A gente pensa muitas das vezes que Deus precisa de nós para fazer a obra dele. Deus não precisa de nós, meus irmãos. Deus conta conosco, Deus conta comigo, conta com você. Mas se eu e você não estivermos disponíveis, não queremos fazer a obra dele, Ele não precisa de nós. Porque Deus sem nós continua sendo Deus. Deus sem nós continua operando. Deus sem nós continua fazendo milagres como Ele tem feito. E naquele momento não tinha ninguém que Deus poderia usar para me evangelizar, para contar que eu era filho amado dele, para contar que eu tinha sido formado com um propósito. Não tinha ninguém. E aí no ápice, na hora que eu estava pulando, uma mão poderosa tocou no meu ombro e falou no meu ouvido: eu não te formei para isso. Eu não te formei para esse propósito. E naquele momento que aquela mão me tocou, meus irmãos, eu senti uma paz que até aquele momento, com 12 anos de idade, eu nunca tinha sentido. Que desde os meus 8 anos de idade, que foi o início de tudo, quando eu fui abusado, eu não havia sentido. E aí eu olhei para trás e falei: quem foi que me tocou? Quem foi essa mão que pegou no meu ombro? Quem foi essa mão que me limpou, tirou de mim toda essa carga pesada, essa opressão que eu estava sentindo? E a partir daquele dia, eu nunca mais passei por aquilo que eu estava passando, pela opressão, pela perseguição de Satanás. Mas graças a Deus que havia uma amiga da minha família, que mesmo católica, conhecia a palavra. E aí eu cheguei para ela, que era muito amiga da minha família, e eu falei: eu contei a história, a minha história que tinha acontecido. Eu falei: uma mão me tocou. E eu senti uma paz através desse toque. Eu quero saber quem foi que me tocou. E ela, sabendo quem tinha me tocado, mas ela não quis contar. Sabe o que ela fez? Ela me apresentou um livro que até aquele dia eu não conhecia. E adivinha qual é o livro? Ela falou para mim assim: começa a ler esse livro, você vai entender quem foi que te tocou. Você vai descobrir quem foi. De quem era aquela mão que tocou em você naquele momento. Quando ninguém te viu, aquela mão viu você. Quando ninguém pode te tocar, aquela mão te tocou. Quando ninguém pode tocar a tua história, essa mão pode te tocar. Quando ninguém pode alcançar você naquele quarto que você tem orado e chorado nas madrugadas, essa mão pode te tocar. Quando ninguém pode trazer sobre você uma paz, essa mão pode te tocar. E aí eu comecei a ler esse livro, porque despertou em mim uma curiosidade. Eu já amava ler. Eu comecei a ler esse livro, eu comecei a comer esse livro como se fosse a comida mais deliciosa da minha vida. E quando eu descobri, através da leitura da palavra do Senhor, que aquela mão que havia me tocado era o Senhor Jesus. Naquele momento, sem ninguém, eu disse para Jesus: Jesus, eu entrego hoje a minha vida para você. E a partir desse momento, eu não vivo mais pelos meus propósitos, eu não vivo mais pela minha vontade. Eu quero entregar quem eu sou, a minha vida para você. E você pode fazer o que você quiser. E a partir dali, meus irmãos, eu comecei a viver para Cristo. A partir dali eu entreguei verdadeiramente a minha vida. E aí, Jesus começou a escrever uma nova história para mim. Jesus passou uma borracha na minha história de dor, de sofrimento. Jesus apagou de mim o abuso.
Eu não sofro mais com isso. Ele não tirou da minha mente o que eu passei, mas a dor que eu sentia eu não sinto mais. Jesus tirou de mim toda a depressão. Jesus me libertou de todo o trauma da minha infância. Jesus restaurou a minha história. E aquele jovem, miserável, pobre, fraco, Jesus pegou esse jovem miserável, pobre, fraco, e começou a usar para manifestar a glória dele. Porque esse jovem, pobre, fraco, desejou ser usado por Jesus, aceitou o convite do relacionamento. E hoje, para a glória de Deus, não é para a minha glória, porque eu continuo um fraco, jovem, não sou nada, mas Ele continua manifestando a presença dele através da minha vida. Ele continua avançando jovens, transformando histórias através da minha vida. Porque eu me coloquei no lugar de disponibilidade para Ele me usar. Eu me coloquei no lugar de ser restaurado por Jesus. Eu abri a porta do meu coração para ser restaurado por Jesus. Eu desejei ser restaurado por Jesus, porque Jesus não consegue fazer nada sem que a gente almeje e deseje que Ele faça em nós. E Jesus mudou completamente a minha história. Jesus mudou a história da minha casa. Quando eu aceitei Jesus e me converti ao Evangelho, eu sou de uma família enorme. Eram 11. Infelizmente 3 faleceram, mas desses 8 que ficaram, somente eu servia a Cristo. E eu passei por perseguições na minha casa, como todo cristão que se converte numa casa onde não há pessoas convertidas. O diabo usou dessas pessoas, das pessoas mais próximas de nós, para nos atingir. Só que quando você está alicerçado nessa palavra, quando você está firmado no propósito, quando você tem uma palavra sobre a tua vida, e eu creio que nessa noite você tomou posse dessa palavra. Você é imagem e é semelhança do Senhor, chamado para manifestar. E o diabo pode usar de quem ele quiser na tua vida, na tua casa. Você vai continuar manifestando a presença do Senhor. Você vai continuar sendo um meio de propagar o Evangelho, mesmo que o diabo tente. Porque nós somos chamados para manifestar a presença do Senhor. E onde a presença é manifestada, histórias são transformadas, vidas são transformadas, pessoas são restauradas, não somente nós, mas todos que estão à nossa volta são mudados. E aí, meus irmãos, Deus começou a operar na minha casa. Deus começou a alcançar a minha casa. O que antes era 1 contra 7, eu sempre falo isso, era eu contra todos os meus 7 irmãos. Deus começou a me usar para pregar o Evangelho, para orar pelos meus irmãos. Eu comecei a orar. O pior de todos é o que mais me perseguia, que era o meu irmão mais velho. Pensa na manifestação satânica que ele tinha na vida dele. Eu falava que o diabo ia se converter menos o meu irmão, de tão usado pelo diabo que ele era na minha vida. E aí eu falei para Jesus: Jesus, quem você quer que eu, através da minha vida, o Senhor alcance na minha casa? E ele disse: o Cristiano. Aí eu falei: pô, Jesus, o mais podre, o que é mais usado pelo diabo, velho. E meus irmãos, eu comecei a orar pelo meu irmão. Eu comecei a investir na vida dele. Eu comecei a fazer campanhas na madrugada. E não pense você que foram 1, 2 ou 3, foram 7 anos. 7 anos de campanha, de oração, para que Deus restaurasse o propósito na vida do meu irmão, para que Deus restaurasse a imagem e semelhança dele no meu irmão. E foram 7 anos. E cada ano que se passava, pior ele ficava, mais usado pelo diabo ele era na minha casa para me perseguir. Só que quanto mais o diabo investia, mais Deus me capacitava para destruir as obras do diabo na vida dele. Porque é para isso que você foi chamado. Porque a palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então na tua casa o diabo não pode prevalecer. Na tua família o diabo não pode prevalecer, porque você é a igreja. Se você se posicionar, ele não vai ficar, não pode ficar. E aí eu li 7 anos mesmo. Quando eu pensei em desistir, com 7 anos, Deus alcançou meu irmão. E hoje ele é tão missionário como eu. Hoje, para mim, ele é um exemplo de missionário. Nessa pandemia que passou, ele cuidou de 10 famílias. Ele saía arrecadando alimento e montava cesta básica todos os meses para essas 10 famílias, sem 1 centavo. Imagina o orgulho que eu olhava para o meu irmão e vendo: meu Deus, quem era o meu irmão? E hoje olha como Deus restaurou a história dele. E aí quando eu vi aquilo, eu falei: não, peraí, beleza, agora já são 2 contra 6, não vou parar não. Perguntei para Jesus: quem é o próximo, Jesus?
Porque a gente tem que aprender a nunca fazer nada sem consultar o Senhor. Uma das coisas que nós precisamos entender na nossa vida é sempre buscar direcionamento de Deus para tudo que a gente vai fazer. Porque às vezes a gente entra em caminhos que não era para a gente entrar. Às vezes a gente apanha aquilo que não era para a gente apanhar, porque a gente não consultou o Senhor. Por isso nós temos que ter todos os dias a nossa vida alicerçada, ligada no Senhor, para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, não aquilo que a gente quer, até mesmo que Ele faça. Porque o que tem que prevalecer é a vontade dele em nós. E aí, através disso, eu sempre entendi isso, esse propósito, sempre buscar no Senhor a resposta, o direcionamento, o caminho que eu tinha que seguir. E aí ele falou, a próxima agora é a sua irmã Débora. E a minha irmã Débora era menos pior, vamos dizer assim, que o meu irmão. Ela não era de me, sabe, ser usada pelo diabo para me atentar, enfim. Ela só não gostava da igreja. Só que eu lembro que ela sempre gostou de ouvir alguns louvores do Ministério Quemuel. E eu comecei a mandar louvores do Quemuel para ela. E eu sabia que através daqueles louvores, Deus estava ministrando na vida dela. Porque Deus ministra através de louvores. Eu fui ministrado aqui hoje, através de louvores. E aí, eu lembro que, depois de mais ou menos um ano que eu estava evangelizando ela através de louvores, eu fiquei sabendo que ia ter a marcha para Jesus. E aí, nessa marcha, adivinha quem estava cantando? Quemuel. Só que aí Deus me deu uma estratégia. Eu não falei que era marcha para Jesus, que era um evento de cristãos. Você igual Paulo, né? Você sabe porque sabe, todo porque é todo. O que eu fiz? Falei, minha irmã, vai ter uma festa de jovens. E ela, nossa, sério? E ela morava em São Paulo. Ela mora em São Paulo. E eu falei, vai ser em tal lugar, em tal data. Vamos comigo? Ela, peraí, eu vou ver se nesse dia eu vou estar de folga do trabalho. E se eu estiver de folga disponível, eu te aviso. Eu lembro que faltava mais ou menos umas 2 semanas. E quando eu desliguei o telefone, eu fui pro joelho e comecei a orar. Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai lá para convencer ela a ir para esse evento comigo. Porque eu creio que através desse evento o Senhor vai alcançar a minha irmã. Glória. Eu comecei a ter essa fé, meu irmão. Nós precisamos muitas vezes ter essa fé em nós, de que Deus pode operar coisas extraordinárias, até mesmo em pessoas que a gente não espera nada. E aí eu comecei a orar, comecei a jejuar por ela. E aí chegou o dia. E ela falou, eu vou com você. Para mim já foi uma vitória. E aí nos encontramos, começamos a andar, porque a marcha para Jesus é andando, né? E aí na marcha, enquanto eu conversava com ela em espírito, eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Pai, em nome de Jesus, o Senhor alcança a minha irmã. E que eu pedi para Deus um sinal que o primeiro grupo a cantar seja o Quemuel lá no palco central, e que eles façam um apelo para quem naquele momento deseja aceitar o Senhor, aceita. E meus irmãos, da maneira que eu pedi ao Senhor foi dessa maneira. Quando nós chegamos no palco central, a primeira banda que começou a ministrar foi o Quemuel. E aí eu lembro que o pastor Davi começou a cantar o louvor, e no meio do louvor ele parou o louvor, falou, gente, em nome de Jesus eu quero parar aqui o louvor, porque eu estou sentindo no meu espírito Deus convidando pessoas que não o conhecem, que não o aceitaram, a aceitarem Ele neste momento. Então se você está aí agora, e esse louvor, o que está acontecendo aqui, tocou em você, e você desejar, o Senhor hoje quer transformar a tua história. Eu do lado da minha irmã. E naquele momento eu comecei eu bati a minha cabeça e fechei os meus olhos. Eu sei do Deus a quem eu sirvo, só que às vezes, mesmo sabendo do Deus a quem nós servimos, surge a dúvida no nosso coração. Às vezes a frieza vem, às vezes o medo vem e toma o lugar da fé em nós. Eu falei, Senhor, eu sei o que o Senhor faz, mas eu tenho dúvida, Senhor. Mas pega ela agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu lembro que quando eu abri os meus olhos, adivinha que estava com a mão levantada. Glória a Deus. E a partir daquele momento, Deus começou a restaurar a vida da minha irmã. Deus começou a se revelar para ela. Eu lembro que depois de mais ou menos uns 2 para 3 anos, nós fomos em uma viagem para a Bahia, para visitar a nossa família. Fui eu, a minha esposa e a minha irmã. Íamos passar lá 15 dias. E Deus disse, antes da viagem, 7 dias vocês descansam. Porque eu e minha esposa, a gente trabalha na internet. Para quem não conhece, nós somos missionários cristãos, pregamos diariamente na internet. Deus usa a nossa vida para alcançar pessoas pela internet, irmãos. O nosso ministério é online. E Deus tem operado milagres. Deus tem salvado almas. Deus tem curado pessoas, restaurado histórias através das nossas vidas na internet.
E aí nós tiramos esses 15 dias para descansar. E mesmo assim o Senhor disse, ó, desses 15 dias, 7 vocês vão lá para descansar, para espalhar a cabeça, tirar um tempo de descanso, mas os outros 7 dias façam missões lá. Eu quero 7 dias de missão lá na Bahia. E aí nós, amém, Senhor. E aí eu falei, irmão, ó, você vai com a gente. 7 dias a gente vai descansar, vamos visitar lá os nossos parentes, visitar lugares para a gente descansar, mas depois de 7 dias, Deus chamou a gente para uma grande obra na Bahia. Glória. Igual ele fez com Neemias. Deus nos chamou para restaurar pessoas na Bahia. Eu falei, você vai ser uma cooperadora dessa missão. Você vai ser a nossa intercessora. Imagina, ver a minha irmã trabalhando na obra. E aí nós ficamos 7 dias, meus irmãos. E Deus operou assim, coisas extraordinárias. Deus usou a nossa vida para até curar uma mulher com câncer. Deus restaurou famílias. E aí, nesses 7 dias, visitamos uma outra irmã minha, que era idólatra, tinha terreiro de umbanda na casa. E aí, quando nós entramos na casa da minha irmã, eu e minha esposa e minha outra irmã, pensa no lugar, gente, que não é somente um ambiente, a parede, estrutura, mas um ambiente espiritual. Era miséria pura. Então naquele momento, naquele lugar, só havia miséria, pecado. E aí Deus falou, é aqui que vocês vão fazer uma grande obra. Eu lembro que Deus tomou eu e a minha esposa para começar a orar pelaquela família, pela minha irmã, pelo meu cunhado, pelo meu sobrinho. E nós oramos naquele lugar, meus irmãos. E nós ouvíamos demônios gritando naquele lugar, porque a glória do Senhor entrou naquele lugar. E quando Deus entra, o diabo tem que bater em retirada. É, Jesus. E após aquele momento, foi um culto naquele lugar, que a gente orou, que a gente pregou a palavra, que Deus usou para quebrar as correntes que estavam naquele lugar. Os três irmãos, aceitaram Jesus. Glória a Deus. Aleluia! E aí, Deus começou a restaurar aquela casa. A minha irmã estava 12 anos com um processo na prefeitura, que ela é agente de saúde. Há 12 anos ela estava no processo, ela ficou trabalhando, não recebeu o seguro dela. Não pagava o FGTS dela, enfim. Fazia 12 anos que esse processo estava travado na justiça. O meu cunhado fazia 1 ano que não arrumava um dia de serviço, ele é pedreiro. Estava 12 meses sem trabalhar. Meu sobrinho doente, sem trabalhar. E aí nós operamos naquele lugar. Deus usou a nossa vida para transformar aquele lugar, aquela família, as histórias de quem estava ali. E nós pegamos o nosso carro, eram umas 5 horas da tarde, voltamos para a cidade, que era na roça. E nós nem tínhamos entrado na casa da minha mãe. O telefone tocou. A minha irmã está contando que assim que a gente saiu dali, chegou um casal para contratar o meu cunhado para construir uma casa inteira. Ou seja, fazia 12 meses que ele não trabalhava naquele momento. Quando ele aceitou Jesus, quando ele aceitou viver o chamado, o propósito de Deus na vida dele, Deus começou a operar a mudança, a restaurar aquela casa. E aí nós começamos a já ver mudanças. Eu lembro que a minha irmã, na casa dela, era tudo escuro a casa, eram umas cores escuras. No fundo da casa dela, ela queria construir uma cozinha. E aí eu falei pra ela, Deus tocou meu coração, assim, ó, você vai botar essa casa inteira de cor clara. Deus não quer essa casa mais escura. E Ele vai construir essa cozinha inteira pra você sem você gastar um centavo. E acredita, Deus construiu a cozinha inteira, gente. E é enorme a cozinha. Aleluia. Tem forno, tem fogão de lenha, do jeitinho que ela pediu pra Deus, sem ela gastar um centavo. Glória a Deus. E aí a gente voltou para São Paulo. Passado algumas semanas, a gente liga pra gente, a minha irmã, para contar que depois de 12 anos, o processo dela havia sido liberado. E ela usou esse dinheiro para reformar a casa dela inteira. Hoje ela colocou o piso, pintou a casa, fez outros cômodos. Deus mudou completamente aquela família. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus quer hoje mudar a tua história. Não se apegue aos bens, não se apegue a dinheiro. É mudar completamente a tua história nele. Para você viver uma nova história com Cristo. Para você viver o chamado que Ele tem na tua vida. Para você viver o relacionamento, ou dos frutos que o relacionamento com Deus pode te proporcionar. Quando nós começamos e lemos a palavra de Deus, você vai ver que os grandes homens, heróis da fé, muitas das vezes não tinham fortunas, bens materiais, mas eles tinham de mais precioso. Podemos encontrar aqui na terra, que é a presença, que é ser chamado de amigo do Senhor, que é ser chamado de filho de Deus, de manifestar a presença do Senhor, Glória. de transformar histórias, de mudar
completamente a geologia do lugar. E é para isso que Deus quer que você hoje abra o teu coração, porque Ele quer mudar, restaurar a tua história. E para aqueles que estão dispostos, disponíveis, Deus muda completamente. Foi assim com a minha vida, com a minha família. Foi assim com a minha casa. Você acha que é diferente com você? Não é diferente. Ele faz nova todas as coisas. Paulo escreve, eu amo esse versículo, na segunda carta ao povo de Corinto, que Deus faz novas todas as coisas. Se até aqui você vive frustrações, se até aqui você não tem colhido daquilo que você deseja, se você começar a partir de hoje agradar o Senhor, segurar na mão do Senhor, render completamente a tua vida a Cristo, se pegar firme com Ele, não largar mais, não ficar se comparando com as coisas deste mundo, não se alinhar com as coisas deste mundo, Deus vai mudar completamente a tua história, vai mudar a tua vida espiritual. Você vai experimentar de tudo que até agora você não experimentou com Deus. Você vai, assim como Moisés, resplandecer a glória dele. Aleluia. Você vai manifestar a presença dele. Você vai ver pessoas à tua volta terem as suas vidas transformadas. Glória a Deus. Você vai ver a tua vida ser transformada, porque foi assim comigo. E se você aceitar hoje, o Espírito de Deus quer fazer morada em você e te chamar de filho. Na carta de Paulo a Romanos, capítulo 8, versículo 15, o Senhor diz que Ele nos deu um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos torna filhos. E a partir do momento que você é filho, você tem herança no Senhor. Você tem agora algo a se apegar. Você não é mais um órfão deste mundo. Você não tem mais a necessidade de ficar se espelhando nas coisas deste mundo. Você tem um Pai a quem se espelhar. E foi assim comigo, porque ainda que Deus já tinha me curado do trauma, do abuso, da miséria, ainda havia em mim uma ferida que era da paternidade, porque eu não tinha crescido com meu pai. E quando eu entendi isso, que Deus me entregou um espírito que me torna filho, e eu aceitei essa paternidade, eu comecei a vivenciar coisas com Deus que eu não tinha vivenciado, mesmo já andando há anos com Ele. Quem sabe você está andando já há anos com o Senhor, décadas com o Senhor, e você não desfrutou da paternidade dEle. Essa noite Deus está te chamando para você vivenciar o que de melhor há na paternidade dEle, o que de melhor há em você ser filho dEle. Você é jovem, você não precisa desfrutar das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo, das coisas que este mundo tem para te oferecer lá fora. Deus tem o melhor banquete para você. Glória. Deus tem lugar na mesa para você. Deus tem um propósito para a tua vida. E não precisa que você se compare com as coisas deste mundo, porque às vezes nós, a boa parte da juventude, fica se comparando uns com os outros, tentando ser semelhantes a este mundo, no modo de falar, de vestir. Mas a única coisa que nós precisamos nos comparar é da pessoa de Cristo. Nós temos que buscar ser como Ele. E a palavra nos fala isso, que o propósito da igreja, o nosso propósito, é que através da fé nos tornemos como o varão perfeito que é Cristo Jesus. Você foi chamado para ser como Cristo, para ser imagem e semelhança dele. E aí, como Ele, o segundo Adão, nós hoje temos a chance de termos novamente a nossa imagem e a nossa semelhança restaurada. Glória a Deus. E a partir de agora nós podemos manifestar, como no início, lá no Éden, a glória de Deus na terra. Porque a palavra diz que a natureza, presta atenção, essa terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Ela espera pela nossa manifestação. Essa terra está doente, essa juventude está doente, e ela precisa de nós, que é sal e luz. A terra espera de nós. A cura que ela precisa é de você, que vai surgir, que vai sair, que vai emanar a cura que muitos que estão à tua volta estão esperando e aguardando. Muitos que não conhecem ainda a presença, muitos que não conhecem ainda o papai, eles esperam de você, de mim. E Deus está nos chamando para uma grande obra. Como Ele fez com Neemias, nessa noite Ele te chama para uma grande obra. Para você ser restaurador de muros. Glória a Deus.
como Moisés, para você habitar na presença e manifestar através da tua face. É, Jesus. Como Davi, para guiar um povo que ele não tem um pastor. Deus te chamou para cuidar de almas. Como Pedro, para ser pescador daqueles que estão perdidos neste mundo. Você tem propósito aqui na terra. Você tem um chamado. E ainda que o diabo tenha tentado deturpar, destruir essa imagem, Deus diz para você nessa noite que há restauração de identidade para você, há uma restauração de histórias para você. Aleluia. E se você desejar, Ele vai te encher da presença dEle a partir de hoje. Você vai manifestar essa presença Glória a gloriosa Deus. através dessa palavra. Tome ela, escreva ela no teu coração, faça como Josué, tome ela no teu coração e leve para a tua vida. Você é a imagem e semelhança do Senhor, e através disso você pode fazer coisas extraordinárias. João 14 diz que nós fomos chamados para fazer obras maiores do que Jesus fez. Você tem noção disso? Você foi chamado para fazer coisas extraordinárias, para manifestar coisas extraordinárias, para curar, para libertar, para restaurar. Às vezes a gente quer só para nós, mas Deus chamou para fazer coisas maiores através de nós, não somente de nós. Eu quero orar por você, porque eu creio que Deus, a partir de hoje, Ele lançou uma semente no teu coração, a semente de filho. Ele tatuou em você a paternidade dele. E quando o diabo olhar para você a partir de hoje, ele vai ver em você a imagem e semelhança do Senhor. Aleluia. E onde quer que você colocar as plantas dos teus pés, colocar a tua mão, tem que haver mudança. Porque não somente Jesus, mas os discípulos de Jesus, por onde passavam, eles faziam coisas extraordinárias. A sombra de Pedro curava. Então você vai manifestar a partir de hoje a presença do Senhor. E nada, nem ninguém a partir de hoje, se você desejar essa presença, vai arrancar ela de você. Se você aceitar o convite à intimidade, você vai vivenciar uma história, uma nova história com o Senhor. E não importa qual é a tua idade, se você é jovem, se você já é adulto, se você já é idoso, você pode experimentar de coisas que até agora você não experimentou, porque Ele faz novas todas as coisas. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está hoje colocando em você autoridade para destruir as obras do diabo, Aleluia. colocando em você autoridade de igreja. Você precisa tomar posição de filho. Você precisa tomar posição na tua vida, porque Deus não vai te usar se você continuar nessa vida de fazer o mínimo para Deus, de dar um mínimo para Ele, esperar que Ele faça o máximo para você, o extraordinário, sem que você não está disponível para dar por completo o teu coração para o Senhor. Deus não vai habitar em um coração que está dividido. Mas se você hoje colocar o teu coração por completo no Senhor, como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer a tua vida. Assim como Ele operou milagres na minha casa, Ele vai operar na tua casa, porque Deus Ele é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Assim como Ele operou na minha vida, Ele vai operar na sua. E eu profetizo que vai ser maior do que Ele fez na minha casa. Eu profetizo que você vai colher de bênçãos que até aqui você não colheu. Eu profetizo Deus te presenteando, porque Ele diz: agrada-te do Senhor, Ele realizará os desejos do teu coração. Deus como Pai quer presentear você como um filho. Deus como Pai quer abrir os céus para você, e você vai experimentar todas as doçuras que Ele tem para você. Receba hoje a paternidade de Deus e pegue ela para você, e não deixe que o diabo tome ela de você. Você é filho. Você é filho amado. Você foi comprado. Deus amou tanto você que entregou o que Ele tinha de mais precioso. Então você tem valor para Deus. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é inútil. Você não é uma pessoa sem valor. Você é precioso para o Senhor. Uma pedra preciosa. Se você crê, diga amém e amém. Glória a Deus.